Boa tarde, pessoal. Deixa eu tentar contextualizar essa aula, que vai ser, no meu planejamento atual, remodelado, a última aula antes da gente entrar no blocão final do curso, que vai ser sobre algoritmos em grafos. E essa aula vai dialogar tanto com o nosso bloco de ordenação, que era o que a gente estava fazendo até agora, quanto com o bloco inicial de implementação de tabelas de símbolos, em que a gente viu árvores balanceadas e outras estruturas. E como que vai ser esse diálogo, tá? Uma coisa que eu, por vezes, falo para vocês, né, sempre que tem oportunidade eu chamo atenção para isso, é como ideias computacionais, ali, algorítmicas, soluções para problemas, elas podem ser replicadas, adaptadas para outras situações. Então vejam o que a gente acabou de ver no quesito de ordenação. A gente tinha visto inúmeros algoritmos para ordenação, isso não foi, que são baseados em comparação. E isso não foi por acaso, porque eles são os mais importantes, mais clássicos e tal. Mas depois que eu apresentei para vocês o limitante inferior para a eficiência de algoritmos baseados em ordenação, a gente viu o counting sort e o radix sort, que são exemplos de algoritmos que são baseados em olhar diretamente o valor da chave e tomar uma decisão de como ordenar, sem comparar pares de elementos, né? E a gente viu na última aula, em particular, o radix sort, né, que faz essa ordenação por partes, olhando dígito a dígito e tal. Daí, se a gente voltar um pouco, a gente pode lembrar que a gente viu inúmeras maneiras de manter um conjunto de dados ordenado, para fazer busca e outras operações, fazendo exatamente comparação entre pares de elementos. A árvore binária de busca é isso. E, portanto, todas as especializações de árvore binária de busca também são baseadas em comparação. Se a árvore fundamental então, a árvore AVL, a árvore rubro-negra, a árvore B, que não está no nosso curso, mas que vocês veem em outras disciplinas, todas baseadas em comparação. Mantém os elementos ordenados, comparando pares de elementos. E daí vem a conexão dessa aula, que e se a gente usar aquela ideia de se guiar, de manter a organização dos dados, que a gente usou lá para o radix sort, de olhar dígito a dígito, para construir árvores de busca? O que sai disso? O que sai disso são as árvores digitais. Árvores que tomam decisão se descem à esquerda, à direita, né, se forem binárias, não baseado em comparação entre elementos, mas olhando os dígitos. Tá? E enquanto isso é mais uma maneira, mais ou menos equivalente de resolver o mesmo problema, a gente vai ver que tem seus prós e contras ali e pode ser particularmente eficiente em algumas situações, em alguns contextos. Tá? Já fazer um outro disclaimer, né? Eu comecei comentando que essa é a última aula aí que vai revisitar implementações para tabela de símbolos, revisitar árvores, mas usando esse olhar de olhar para os dígitos das chaves que a gente aprendeu aqui nos algoritmos de ordenação, mas depois a gente vai finalizar. O que acontece é que as árvores digitais que a gente vai ver hoje são o que eu chamo de árvores digitais básicas. E depois existem aprimoramentos em cima delas, em particular as tries e as Patricia tries, que infelizmente a gente não vai ver, porque o meu semestre é uma bagunça, a gente tem pouco tempo para recuperar aulas que a gente não conseguiu colocar, então eu decidi, pelo menos, introduzir esse assunto. Não é um assunto que vocês não vão ver, vocês só não vão ver as árvores mais avançadas desse bloco, mas tem videoaula gravada, então se vocês tiverem curiosidade vai estar disponível. Mas só para deixar claro que árvores digitais são toda uma categoria, e daí você pode fazer de um jeito ou de outro. E essas vão ser as básicas, que eu gosto delas porque elas são as mais simples, as mais fáceis da gente deduzir por conta, mas também é interessante, né? As tries, em particular as Patricia tries, tentam fazer umas coisas bem malucas, assim. Se tiverem curiosidades, vale a pena ver. Mas é isso, então, de contexto. Você tem a lista de presença da turma depois também? Eu tenho, no fim da aula vocês podem vir assinar aqui. Tá legal. Então, antes de aprofundar mais, né, no que são essas árvores, acho que ajuda bastante começar com um exemplo. Então, já começar com um disclaimer aqui, que por uma questão didática, eu vou começar a falar com vocês das árvores binárias digitais. Ou árvores digitais binárias. Eu nunca sei onde eu coloco binárias, mas cada hora eu faço de um jeito. Mas o ponto
é que vai ser um caso bem particular que eu acho que é muito mais útil para entender, é muito mais didático. Mas assim como a gente viu no caso do Radix-Sort, né, nem sempre eu quero que meu dígito seja um bit. Tá? Então aqui nas árvores digitais binárias, o meu dígito é muito restrito, vai ser sempre um bit, ele só pode ser 0 ou 1. Mas a gente vai generalizar depois dessa ideia. Tá? Até o fim da aula a gente vai pelo menos passar ali pela ideia de eu ter um dígito mais complexo. Dito isso, então, pensando nas binárias, a gente vai usar essa codificação aqui, né, para caracteres, para organizar uma árvorezinha digital ali em que os meus elementos são apenas esses caracteres. É tudo que eu posso pôr nela. É uma árvore bem para fins didáticos aqui, não é mais ambiciosa que isso. Isso também não é código ASCII, tá? É só um código de 5 bits aí, que eu me inspirei no livro do Sedgwick, que apresenta essas árvores. O importante para a gente é essa associação. Eu olhar e falar, olha, se eu quiser o caractere E aqui, é esse código 00101 que vai identificá-lo, tá? E assim para todas as letrinhas que estão aí. Então, eu vou tentar deixar isso aqui, essa tabelinha no quadro ao longo da aula, porque direto a gente vai ter que voltar e consultar alguma letra e tal para os nossos exemplos, fazer busca, inserção, essas coisas todas, né? Visto aquela codificação, né, que a gente pode olhar mais de perto para ela, mas não tem nada de especial, tá? É só uma codificação que eu precisava de uma para trabalhar em cima. Agora aqui sim, nós temos um exemplo que é legal, tá? Essa é uma árvore já construída para a gente fazer exemplos em cima, e eu quero começar enfeitando essa árvore com vocês, porque, como eu falei, nas árvores digitais, a decisão de descer à esquerda ou à direita, no caso da binária, né, a decisão de para onde eu desço, depende de olhar para o bit, tá? Isso significa que esses lados aqui, olha, descer para cá ou para lá, vão estar sempre associados com um bit. No caso, eu vou sempre associar o bit 0, o valor 0, melhor dizendo, de um certo bit, como descer à esquerda, e o valor 1, como descer à direita. Tá? E eu vou associar a altura como qual bit eu estou olhando. Tá? Então, só para, né, começar a dar o contexto aqui. Esse primeiro nível aqui, a altura é 0. Isso quer dizer que se eu descer à esquerda, quem que eu espero encontrar desse lado aqui? A galera daqui que começa com 0. Todos os que começam com 0, eu espero que sejam desse lado. Eu vou entrar em mais detalhes, mas alto nível é isso, tá? A princípio é isso. E a galera que tem o primeiro bit, né, o bit mais à esquerda igual a 1, por exemplo, que o R, o Q, o P, eu espero encontrar à direita. Tá? Então, fazer esse enfeite aqui, colocar 0 e 1, né, quando eu desço à esquerda ou à direita de cada uma dessas chaves aqui, de cada um desses elementos. Opa, coloquei no lugar errado. Colocar sempre abaixo, né, onde pode sair ali um próximo nó. Para a gente associar, então, para saber navegar para ela, para que lado que eu vou a partir de cada posição. E deixando claro aqui a altura, ou profundidade, talvez eu devesse dizer, né, que é o quão longe eu estou da raiz. Né? Então, aqui eu estou a 0 saltos da raiz, aqui eu estou a 1 salto, 2, e aqui a 3. Tá? Então, vou até substituir ali, acho que confunde menos. Vamos pensar em profundidade. O número de saltos que eu estou distante da raiz vai ser o nível que eu estou da árvore. Tá bom? Essa é a ideia básica. Acho que a coisa fica mais clara quando a gente começa a fazer exemplos. Os exemplos podem ser muito simples. Então, vamos fazer uma busca. No caso, um par de buscas. Né? E a primeira delas vai ser pelo G. Falem para mim, né, para manter vocês acordados. Qual que é a codificação do G? 00111. Então, quando eu vou buscar o G nessa árvore, eu vou seguir esse mapa, né? O mapa dado pelos bits dele. Então eu começo aqui, e o que eu faço na minha busca? Antes de olhar para os bits, contrariando a expectativa que eu mesmo criei, né? Vocês podem notar que os nós têm valores aqui, né? Nessa árvore digital básica, os nós têm valores. Então eu tenho que testar se por acaso eu já não tropecei no cara ali, né? Ele sempre pode ser o nó que está na raiz da subárvore corrente. Mas no caso o G não é igual a A, então não vai ser o caso. Daí eu tenho que olhar no mapinha aqui.
Como eu estou no nível 0, estou começando agora a busca, é para esse cara que eu vou olhar. Inclusive, deixa eu até pegar o rosto aqui e destacar isso. Ó. Né? Uma coisa é a codificação, outra coisa é a posição do bit. Tá? Então, da esquerda para a direita, eu vou numerar. São bits, mas pensa como se fosse um vetor, né? É o posicionamento ali. Tá? Eu vou aqui fazer um exemplo para também deixar claro. Né? Olha, isso aqui. Tá? Só para a gente ter a referência o tempo todo de qual bit que é qual. Né? Ali, se eu falar assim, qual que é o quarto bit do H? É 0, né? Só para ficar mais fácil para a gente. Tá bom. Então eu olho ali, eu estou olhando no primeiro bit do G é 0, eu desço à esquerda. Eu vou procurar ele à esquerda. De novo, eu verifico se o valor dele é igual ao valor da raiz da subárvore em que eu estou. E não é igual a G, então eu tenho que seguir. Pô, eu desci um nível, né? Então agora eu estou no nível 1. Estava no nível 0, agora estou no nível 1. Olho para o segundo bit e ele vale 0. Quer dizer que eu desço novamente à esquerda. E daí eu chego aqui, G não é igual a C. Eu vou olhar de novo. Opa, agora no nível 2, né, desci mais um nível, então no nível 2 eu tenho que descer à direita. Desço aqui e dessa vez eu encontrei. Ok? Tranquilo, gente? Não é difícil, mas é só diferente do que a gente fazia antes. Né? Antes da navegação na árvore binária de busca, ela usava a propriedade de busca para vocês contrastarem, né? Para servir para relembrar e contrastar. A árvore sempre tinha que estar ordenada, né? Todo mundo à esquerda tinha que ser menor ou igual do que a raiz, que tinha que ser menor do que os filhos à direita, do que os elementos à direita. E daí eu sempre me comparava com a raiz para descer. Vejam que, embora eu me compare com a raiz aqui para saber se eu cheguei no elemento, eu não me comparo com ela para saber para que caminho eu sigo. O caminho que eu sigo depende apenas da minha chave. É outra proposta, é realmente olhando para as chaves. Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu ver qual que eu tinha colocado aqui. Sim, o R. Então vamos agora fazer uma busca pelo R. Eu vou usar outra cor, só para diferenciar ali. Então, novamente, manutenção aí do sono pós-almoço. O R finge que eu não olhei lá, eu não sei. 10010. Obrigado. Tá legal, então a gente vai começar a mesma brincadeira. A gente vem aqui, olha na raiz, A é igual a R, não é. Olho para o primeiro bit, né, para o bit que está na posição 0, e ele é 1, tem que descer à direita. Chego aqui no S, novamente, olho para a raiz, né, R não é igual a S, olho daí para o segundo bit, e eu tenho que descer à esquerda, desço aqui e encontro. Tudo bem? Estou me perguntando por que eu não coloquei um exemplo na minha preparação aqui, né? Por que eu não pus um exemplo em que o valor não é encontrado? E eu já descobri, porque é o próximo exemplo que ele vai fazer a conexão entre busca e inserção. Agora fez sentido minhas próprias notas de aula para mim. Vai ter um exemplo na sequência que a gente vai ver o que acontece quando falha, mas já dando spoiler, né, como se não fosse óbvio e dedutível. Assim como na árvore binária de busca tradicional, quando a gente está seguindo o caminho correto e chega no apontador nulo, a gente falhou na busca, a gente sabe que o cara não está lá. Tá? É essa a ideia. Mas a gente vai aprofundar nisso quando for falar de inserção. Eu quero só fazer uma coisa antes. Eu vou, como os códigos dessas estruturas estão ficando maiores e tal, eu vou falar com vocês, mostrar código mesmo em C, num momento posterior aí. Mas eu acho que pelo menos o código da busca vale a pena eu escrever. Então eu vou colocar um pseudocódigo aqui da busca para a gente ter isso bem consolidado. Porque depois inserção e remoção tem suas complexidades a mais, mas elas constroem em cima da busca, né? A busca é a base para navegar na árvore. Então vamos colocar aqui, olha, um código de busca recursivo que recebe a minha árvore ali apontada por R, recebe a chave que eu estou buscando, um dígito D, tá? E é isso. A minha, no código, vocês vão ver que tem um parâmetro a mais ali, mas
não é necessário para busca, ele é necessário para remoção. Porque a remoção é aquele problema, né? Tem que saber quem é meu pai para conseguir me virar. Mas aqui, para busca, basta isso. Então, olha, eu tenho é uma função recursiva, né? Ela tem a raiz da subárvore atual no que ela está buscando, a chave que ela está buscando e o dígito. Esse dígito é nada mais é do que a profundidade. Tá? É um jeito de ter comunicação entre as chamadas recursivas para eu sempre saber em qual profundidade eu estou, ou seja, que parte da chave eu tenho que olhar, qual dígito da chave que eu tenho que olhar para tomar minha próxima decisão. Né? Se o dígito não mudar, eu fico patinando. Né? Imagina, se eu fazer a busca pelo G, mas ficar sempre no dígito 0. Vou fazer bobagem, vou descer sempre à esquerda e não é o caso. Tá? Então vamos lá. Tendo isso, por onde que a gente começa? A gente começa pelo caso base. Tá? E o caso base aqui, no caso, é a falha. Né? Se o R for nulo, eu não encontrei. Se a árvore está vazia, não tem como encontrar. Então, se R igual a null, devolva null aqui. Né? Devolva que não encontrou. Paciência. Beleza, esse é o caso base mais fundamental, vamos dizer assim, porque né, se o R é igual a null, eu não posso fazer nada, não tem nem como tentar acessar um apontador que é nulo. Eu posso identificar que ele é nulo e perceber, opa, acabou. Né? Fiz a busca e eventualmente cheguei no apontador nulo, não tem o que fazer. O outro caso base que eu tenho, por assim dizer, é o que, gente? É quando a chave da raiz em que eu estou é quem eu estou procurando. Né? Só que eu tenho que testar nessa ordem, né? Eu primeiro descarto ser nulo, senão dá bobagem. Então, embora ambos sejam casos base, esse aqui vamos dizer é o caso base mais primordial. Né? Se passou nele, daí tudo bem. Eu testo aqui se R pointer chave igual a CH. Né? Se a chave da raiz que eu estou é CH, e nesse caso eu mando. Eu sempre coloco isso aqui no início da aula, isso aqui nunca sobrevive, né? Impressionante. Eu mando o quê? Devolva R, né? Devolve o nó em que eu acabei de encontrar. Se não foram esses casos, daí é a parte mais interessante, que é, tá bom, então a minha árvore não é nula, logo ela tem filho esquerdo e filho direito, mas eu tenho que saber para onde que eu vou, tá? E daí que eu tenho que testar. Então eu venho aqui, olha, se... E aqui eu vou chamar uma função que eu não vou abrir como caixa preta. É a mesma função que a gente viu na última aula, que a gente viu na... Sumiu a palavra. Quando a gente viu o radix_sort, né? A gente teve que ter uma função que olhava para um dígito específico, a pega dígito. É a mesma função, tá? Eu não vou abrir a caixa preta agora, só vou usar a mesma. Então, se pega dígito da minha chave CH, né? Da chave que eu estou buscando. E qual dígito? O dígito D. Se isso aqui for o quê? Qual o teste que eu faço, gente? Se chamei a minha função pega dígito, passei a chave para ela, passei o dígito. Daí eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que comparar o que ela devolve com o quê? Com quais valores? 0 e 1. Então, arbitrariamente eu vou comparar primeiro com 0. E se for, eu vou descer à esquerda. Né? Ou seja, chamada recursiva. Devolva. E daí isso aqui vai terminar vou terminar de apagar aqui. Devolva o que quer que a busca recursiva encontre em R pointer ESC da mesma chave. E aqui é importante, ó, quais parâmetros que eu passo para essa busca, gente? R pointer ESC, porque eu estou descendo à esquerda, né, já que o dígito é 0. A mesma chave, a chave não mudou. E o próximo é o quê? D. Deslocado uma casa. Mas o que significa deslocar uma casa? Eu tenho que passar o parâmetro D. D é o índice do dígito que eu quero pegar. Se eu estou descendo um nível na árvore, a gente tem essa associação, né? O nível da árvore casa com o dígito. Se eu estou descendo à esquerda, estou descendo um nível na árvore. O meu D tem que ser o quê? D mais 1. Né? Ele tem que ser 1 a mais do que eu recebi. Eu tenho a impressão que às vezes eu faço a pergunta e vocês acham que é uma coisa mirabolante. Então, beleza. D mais 1 ali. E se não for, né, vai ter um else implícito aqui, né, porque eu estou tendo um devolva ali, né, estou tendo um return antes. Mas no caso contrário, se o dígito não for 0, eu mando devolver a chamada recursiva. Então vem aqui devolva
busca R pointer dir, né? Porque se o cara não é 0, ele tem que ser 1, chave, e D mais 1 também. Notem que o D mais 1 é a mesma coisa, né? Tanto faz se eu descer à esquerda ou à direita, eu estou descendo um nível na Every, né? Portanto, eu tenho que avançar avançar em exatamente 1 no dígito que eu estou trabalhando. Tá? Então, legal, essa é a nossa funçãozinha, e ela deve casar com o exemplo que a gente fez, né? No exemplo era muito simples, mas ela também não é nada absurdo de complexidade, né? Ela está pareando com o nosso exemplo.